Olá, paz do Senhor, que bom que nós já estamos aqui na lição de número 11 e para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com os irmãos e também com as irmãs. Então esta é a última aula do mês de junho que eu estarei gravando, estarei entrando de férias, como eu já falei para todos os irmãos, e eu quero agradecer aqui os irmãos que já estão orando a meu favor e aqueles que estão me desejando uma ótima férias. Mas no mês de julho, em nome de Jesus, se Ele assim nos permitir, nós estaremos aqui já no novo trimestre, gravando as novas aulas. E depois eu quero que os irmãos deixem aqui nos comentários. Eu estou querendo fazer uma aula ao vivo com os irmãos em cada encerramento de trimestre, para que nós possamos ter um diálogo, conversar, você dar a sua opinião sobre como foi o seu trimestre na sua sala de aula. E eu também vou falar como foi o meu trimestre aqui na nossa cidade de Curvelo. E eu quero dizer que é um prazer muito grande ter você aqui. Somente a eternidade pode pagar o carinho dos irmãos para com a minha pessoa, cada comentário maravilhoso de incentivo, aqueles irmãos que têm me ajudado para que minha aula fique boa, né? Tem me dado opinião, tem corrigido os versículos que eu tenho falado, trocado, né? Às vezes nós vamos fazer a anotação e erramos a anotação, mas eu agradeço este carinho. Eu sei que isso tudo faz parte do carinho dos irmãos. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, também sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não curtiu minhas aulas, por favor, curta as minhas aulas para que meu vídeo seja sugerido para outras pessoas. Se você ainda não inscreveu no meu canal, inscreva-se, né? Compartilhe esta aula em suas redes sociais. Para mim vai ser um prazer muito grande. E você também pode me seguir no meu Instagram, que é Jane M. de Souza. Você também pode me seguir no meu Facebook. Eu também criei uma página de Aprendendo a Palavra com Jane Martins. E eu quero dizer para você que este trimestre ele está maravilhoso. Então não perca nenhuma aula, né? Esteja em todas as aulas para que você possa aprender a respeito da obra redentora de Cristo. E hoje na lição de número 11 nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Nós vamos ver a relação que existe entre estes dois sacerdócios, né? Nós vamos ver a diferença e a superioridade do sacrifício de Jesus Cristo, do sacerdócio de Jesus Cristo em relação ao sacerdócio levítico. E a nossa leitura em classe, ela está em Êxodo, capítulo 28, versículo 1, Levítico, capítulo 8, versículo 22, Hebreus, capítulo 7, do versículo 23 ao 38, e também 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Faz parte da nossa leitura em classe, né? E é bom que estas leituras sejam lidas na nossa sala de aula, inclusive as leituras diárias também, né, de cada dia da semana. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais comunhão nós temos com ela e muito mais nós vamos aprender de Deus a respeito da sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio arônico. Um representa a antiga aliança e o outro representa a nova aliança. Os profetas, quase todos eles profetizaram a respeito da nova aliança que Deus faria com o seu povo. Deus disse que ele ia fazer uma nova aliança. Só que o povo de Israel, eles não estavam atentos aos acontecimentos e como eles se dariam, porque tudo foi descrito na palavra de Deus. Deus ele não faz nada sem avisar com antecipação ao seu povo. Então, eles não entenderam a mensagem. Quando Jesus Cristo veio, eles rejeitaram a Jesus Cristo, eles rejeitaram o Espírito Santo de Deus. Nós lemos em Jeremias capítulo 31, o versículo 31 ao 33, quando Deus usa este profeta para dizer para o povo de Israel que chegaria um tempo que a palavra dele não seria mais escrita
em pedras, mas elas seriam escritas nas tábuas dos corações deles, né? Como elas são escritas hoje nas tábuas dos nossos corações. E que elas não seriam, as suas leis, elas não seriam mais escritas com o dedo de Deus, mas elas seriam escritas em nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que escreve as leis de Deus em nossos corações. Mas o povo de Israel, quando recebeu esta mensagem, eles não entenderam. E quando Jesus veio já trazendo a nova aliança, ele foi rejeitado pelos da sua nação. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a escolha dos sacerdotes. Como foi feita essa escolha? Como se deu essa escolha? Quem escolheu os sacerdotes para ministrar no tabernáculo de Deus? Está em Êxodo capítulo 28, versículo 1. Muitas vezes, por falta de conhecimento, nós pensamos, por que Deus será que escolheu a tribo de Levi? Às vezes fica essa dúvida, né, na cabeça de muitas pessoas hoje. Agora imagina lá naquele tempo, quando o povo não queria entender o chamamento, a vocação, né, que Deus fez para com a tribo de Levi. Levi, ele era filho de Jacó e Leia, ou Lia, como muitas traduções dizem. Ele fez coisas terríveis junto com seu irmão Simeão. Eles mataram todos os homens de Siquém para defender a honra da sua irmã Diná, sem se importar com as consequências. Quando nós olhamos esse passado, nós pensamos, impossível Deus escolher um homem desse, né, a sua linhagem, para que servisse no sacerdócio levítico. Mas foi justamente esta tribo que Deus escolheu. E sem se importar com as consequências, este mesmo povo, essa mesma tribo de Levi, quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, e ele chegou lá, o povo estava se corrompendo juntamente com Arão, que construiu um bezerro de ouro para que aquelas pessoas adorassem aquele Deus que os tinha tirado do deserto. E Moisés ficou irado e Deus queria destruir o povo. Moisés, então, ele perguntou ao Senhor, abre aspas, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E sabe qual tribo juntou-se a Moisés? Justamente a tribo de Levi. Está em Êxodo capítulo 32, versículo 26. Eles juntaram-se a Moisés para defender a santidade no meio do arraial. A escolha de Deus, ela começou por Moisés e Arão, que também pertenciam à tribo de Levi. Foi Deus quem escolheu esta tribo para este ministério sacerdotal. Quanto à eleição de Deus, ninguém pode contender. Na aula passada, nós falamos sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão, porque não aceitavam a eleição de Deus de Arão como sumo sacerdote. Eles não entenderam isso, achou que era um plano entre família para que tudo ficasse com eles. E nós vimos que eles foram severamente punidos por Deus. Então, quando Deus escolhe, quando Deus chama, a vocação de Deus não nos cabe contender. Nós já vimos isso na Bíblia Sagrada. Não vale a pena, ninguém que contende com Deus tem vitória. A vontade de Deus cabe a nós somente entender e aceitar. Eles questionaram justamente isso, a chamada sacerdotal de Arão, que está lá em Números, capítulo 16. E olha que Corá, ele era um levita, mas ele não estava satisfeito com a parte que lhe coube. Miriam e Arão também, lá no passado, eles contenderam a respeito da chamada de Moisés. Eles não entenderam porque Deus falava apenas com Moisés. Está em Números capítulo 12, versículo 2. Deus chama quem Ele quer, para qual obra Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus, Ele usa quem
Ele quer. O que nós precisamos fazer? É descobrir a nossa vocação. Para o que nós fomos chamados. Nós precisamos descobrir qual é a nossa chamada e cumpri-la com zelo, não importa o que seja. Se Deus nos chamou, é porque Ele nos achou apropriados para esta função e nos irá capacitar com certeza. Nós não podemos olhar se ela é importante demais ou se ela é simples demais. O que nós precisamos viver é a chamada de Deus, é a vocação que nós temos para nós. Não precisa ninguém invejar ou enciumar uma outra pessoa, porque ela tem uma chamada, uma vocação para o ministério diferente da nossa. Nós precisamos orar, por todos que foram vocacionados e ficar orando também para nós despertarmos a vocação que Deus tem para nós, onde Ele quer nos usar. No meio cristão, hoje, na nova aliança, assim como lá na antiga aliança era Deus que chamava, Deus que separava, na nova aliança também é Deus que chama. É o Espírito Santo de Deus que nos chama, que separa, que envia. É Deus que escolhe líderes para o ministério, mas infelizmente muitos se fazem profetas, se fazem pastores, se fazem doutores, se fazem mestres. Eles insistem numa chamada que eles não têm. E tantas outras coisas que as pessoas andam fazendo e que elas não foram chamadas para isso. O que nós precisamos fazer? Estar debaixo da vontade de Deus. E se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, nós cumpriremos com excelência para aquilo que nós fomos vocacionados. Na igreja de Antioquia, haviam muitos profetas e muitos doutores, mas nem todos foram separados para a obra de Deus. Mas haviam muitos profetas e muitos doutores. Mas o Espírito Santo separou apenas Barnabé e Saulo. Dentre muitos, Deus escolhe apenas algumas pessoas. E nós precisamos entender isso. Então o Espírito Santo, depois que a igreja estava orando e jejuando a este respeito, o Espírito Santo diz: separa Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E eles foram fazer a vontade do Espírito Santo. Eles não foram escolhidos por aparência, por quem eles eram. Não fizeram nenhuma prova para entrar naquele ministério. Eles foram chamados, separados pelo Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus que no passado separava pessoas para a obra do ministério de Deus. No primeiro ponto, os sacerdotes, eles precisavam pertencer à tribo de Levi. Esta era a exigência. Para servir no ministério sacerdotal levítico, tinha que ser da tribo de Levi. Precisavam pertencer a essa tribo. Somente eles seriam os responsáveis por este ofício, o sacerdócio. Eles tinham uma posição proeminente em relação às demais tribos. Está em Número, capítulo 1, versículos 52 e 53. O acampamento deles era em volta do tabernáculo. Nós já estudamos a respeito disso. Eles eram como os guardiões, para que as pessoas não quisessem invadir o tabernáculo e fossem mortas por causa disso, por causa da sua irreverência. Então, a posição deles era diferenciada entre as outras tribos. Eles eram os guardiões do tabernáculo e somente eles podiam ministrar no tabernáculo. Eles não podiam trabalhar, eles tinham de viver das ofertas do povo, eles não teriam heranças no meio do povo, mesmo que foi separado cidades para que eles vivessem, eles não seriam proprietários destas terras. Terceiro ponto, características especiais dos levitas.
Para exercer um ofício deste de tamanha responsabilidade, tinha mesmo de ser chamado, tinha de ser vocacionado, porque nós vimos que mesmo aqueles que foram chamados, alguns trataram a obra de Deus relaxadamente. Nós estamos falando em relação aos filhos de Arão, Nadab e Abiú, levaram fogo estranho. Nós estamos falando a respeito de Datã, Corá e Abirão, que também rebelaram contra Deus, contra a vontade de Deus. Era uma posição honrosa, porém cheia de responsabilidades e era muito trabalho. O nosso comentarista, ele cita duas características especiais. Nós sabemos que existem outras características. A primeira característica que ele fala, o chamamento, nós já falamos sobre ele, que é a vocação, tem que ser escolhido por Deus. Então não vamos ser repetitivos aqui. A segunda característica, a unidade. Porque a unidade era uma característica especial da tribo de Levi. Eles precisavam falar a mesma língua, eles tinham que defender o mesmo comportamento, os mesmos ideais, e eles tinham que manter a mesma fé na lei de Deus. E isso fala da unidade da igreja. A igreja hoje, a igreja invisível, né? Nós não estamos falando da igreja local. A igreja, ela é o corpo de Cristo, composta de muitos membros, diversidade de membros, mas eles todos têm que estar ligados, têm que estar unidos num só propósito, e todos estão ligados na cabeça, que é Cristo. Na oração de Jesus, em João capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus ele revela novamente aos seus discípulos a respeito da unidade entre ele e o Pai. Diversas vezes nós encontramos Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. E aqui nesta oração, Jesus reafirma esta unidade, que ele e o Pai eram um. E ele roga a Deus para que eles também, os discípulos, fossem um nele, assim como ele e o Pai fossem um. E a mesma unidade que Jesus Cristo quer para a sua igreja, que nós sejamos um corpo só nele. E assim o mundo ia crer que o Pai o havia enviado. A Bíblia de Estudo Pentecostal, em seu comentário, ela explica lá em João que esta união, ele não está falando de união de denominações, né, de placas de igrejas. Ele não está falando de uma união que temos que fazer uma festa para unir a igreja, ou vamos fazer um jantar para unir a igreja, ou vamos fazer chás, reuniões. O que ele está falando é da união de um só pensamento, de permanecer em Cristo, da separação do mundo e do pecado, santificados na verdade. Esta deve ser a nossa unidade. Esta união, ela vem da nossa vida interior, quando nós amamos o nosso próximo. E existem muitos cristãos verdadeiros que estão em denominações diferentes a que nós pertencemos. Mas todos estes cristãos verdadeiros fazemos parte do corpo de Cristo, defendem as mesmas coisas, e é isso que convence o mundo da verdade do Evangelho, quando nós pensamos uma só coisa e estamos ligados em Deus. Nós podemos divergir em questões menores e ainda assim continuaremos amando uns aos outros. Quando nós difamamos as igrejas, quando difamamos os nossos irmãos cristãos, é porque nós não amamos e muito menos somos um em Cristo. O terceiro ponto, a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Deus consagrou os sacerdotes para um único propósito. Deus os consagrou, está em Êxodo 28:1, com o propósito de administrarem o ofício sacerdotal.
e eles tinham responsabilidades enormes, que eram: letra A, fazer sacrifícios pelos pecados, era responsabilidade deles. Se compadecer dos que se desviam e não têm conhecimento, entre aspas, pecados involuntários, está em Hebreus capítulo 5, versículo 24. Letra C, ler a lei de Moisés ao povo, isso era responsabilidade do sacerdote, ler a lei de Moisés ao povo e relembrar suas obrigações segundo a aliança. E isso aconteceria a cada 7 anos. Está em Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 a 13 e Números capítulo 8, versículo 2 e 3. Para a igreja de hoje, nós também fomos chamados para um propósito: servir a Deus e servir no reino de Deus. Os obreiros do Senhor, eles não se embaraçam com coisas desta vida. Está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Assim como os sacerdotes, eles não tinham propriedades, nós também não podemos ter aqui o nosso destino final, infelizmente. Muitas pessoas vivem como se aqui fosse o nosso destino final, como se esta vida fosse a nossa única vida, que não há vida eterna nos aguardando pós a morte. Nós não podemos viver aqui como se não fôssemos peregrinos em terra estranha. Infelizmente, nos apegamos demais aos prazeres, aos bens e depositamos nossa esperança aqui. Nos distraímos dos nossos deveres. E por quantas vezes tantas pessoas deixam de servir no reino porque terão de abandonar ou de abdicar de alguns compromissos e de algumas pessoas. E muitas pessoas não querem isso, né? Renunciar a nada em prol do reino de Deus. Muitos valorizam esta vida efêmera e preferem isto do que se envolverem com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o serviço na casa de Deus. Paulo, quando ele faz esta comparação, ele está fazendo a comparação de um soldado que quer agradar o seu comandante. Então nós precisamos militar sem nos embaraçar com as coisas desta vida. Nós devemos colocar a mão no arado e não olhar para trás, mas olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós estamos em um campo de batalha. Nós não estamos em um lugar de diversão, né, de encontros, de reuniões, de chás. Nós estamos em um campo de batalha. De ausência, não de ausência de sofrimento. Nós estamos aqui militando nesta obra, mas sujeitos também a ter aflições e sofrimentos. Foi Jesus que nos chamou. Ele que nos alistou para esta grande obra. Então nós devemos obedecer às suas ordens. E é a Ele, a Cristo, que nós devemos agradar. Nós devemos viver da fé e não da fé. Nós precisamos viver pela fé e não viver da fé como muitos pensam, né? Muitas pessoas estão querendo viver da fé, que esta fé sustente a sua vida aqui financeira, material. Nós devemos nos aproximar cada vez mais de Deus. Se nós recuarmos, Deus não terá prazer em nós. E quando fala de Deus não ter prazer em nós, isto fala da condenação eterna. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Nós não podemos tirar os nossos olhos da vida eterna. Segundo tópico, nós vamos falar sobre a vestimenta sacerdotal para o serviço. Está em Êxodo 28. Impossível falar sobre toda a vestimenta do sacerdote, do sumo sacerdote, aqui em apenas uma aula. Mas vamos abordar algumas partes, né, que são necessárias para a nossa vida espiritual. Tudo tinha um significado no tabernáculo. Nada que Deus mandou fazer, construir, cores, material, tudo tinha um significado no tabernáculo. E as vestimentas também, elas tinham um significado espiritual para os nossos dias hoje. Eu vou deixar aqui a imagem de um sumo sacerdote, como que era a sua roupa, e também de um
sacerdote. As roupas que eles vestiam deviam enaltecer o cargo e as suas funções, também dos sacerdotes subalternos, e não somente as vestes do sumo sacerdote. As vestimentas enalteciam a posição que eles tinham em relação às outras tribos. Essa vestimenta deles era composta de um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante, que é semelhante ao de um cozinheiro, porém um pouco mais baixo, e de um cinturão. E nesse turbante tinha a mitra sacerdotal, uma faixa de ouro, uma lâmina de ouro, escrito Santidade ao Senhor. Este colete, ele tinha 2 ombreiras atadas às 2 extremidades para uni-las bem, usada pelo sumo sacerdote. Em algumas traduções nós encontramos éfode ou estofo. Era preso aqui no ombro por engastes especiais, nós não vamos falar sobre isso. Cada ombreira, ela tinha uma pedra de ônix gravada com os nomes de 6 tribos de cada lado. Então era o nome das 12 tribos, 6 tribos de cada lado. E ela começava pela ordem do nascimento dos filhos de Jacó. O sumo sacerdote, ele carregava a nação em seus ombros quando ele servia ao Senhor. A responsabilidade quando entrava diante de Deus era uma grande responsabilidade, porque afinal de contas ele estava representando as 12 tribos de Israel. Era a sua intercessão. Assim, Jesus também, ele intercede por todos os cristãos. Jesus, assim como o sumo sacerdote, ele intercedia pela nação de Israel. Jesus Cristo, ele intercede por todos os cristãos. Ele intercede pelo Israel espiritual de hoje diante de Deus. Ele tinha uma faixa na cintura representando que ele era servo, e Jesus também, ele veio como servo. O peitoral, chamado de peitoral das decisões, ele era quadrado, com aproximadamente 23 centímetros de comprimento e de largura. Ele era dobrado em 2, com 4 fileiras de 3 pedras preciosas. E também nelas estavam gravadas os nomes da tribo de Israel. Mas aqui a ordem dos nomes já não era mais por nascimento. Deus tinha descrito a ordem que o nome das tribos seriam escritos nestas pedras. Está em Números capítulo 10. Além dos ombros, o sumo sacerdote levava as tribos no coração. Tinha aqui no ombro e as pedras em cima do coração. Jesus também, ele não tem o povo apenas em seus ombros. A responsabilidade de interceder, isso é uma simbologia, é falando da responsabilidade dele. Mas também Jesus carrega o seu povo no seu coração, quando ele intercede por nós no céu, à direita de Deus. E Deus, quando ele olha para nós, ele nos vê como pedras preciosas, diferentes em beleza, mas todos, cada um de nós, com um valor real para Deus. E dentro deste bolso, entre aspas, né, se nós assim podemos dizer, eram colocados lá dentro o Urim e o Tumim, do chamado peitoral das decisões, que deviam estar sobre o coração de Arão, quando ele entrasse na presença de Deus. Eram os meios que eles tinham, que Deus deu para eles, para se tomar decisões, né? Era o Urim e o Tumim. Pode significar maldições e perfeições. É um comentário da NVI. O Urim, a Bíblia, ela não fala o significado destas palavras, nem de Urim, nem de Tumim. Né? Isso são suposições e traduções de estudiosos, porque na Bíblia mesmo nós não encontramos o significado de Urim
e Tumim. E nem o que acontecia com isso, para que o povo de Israel soubesse qual era a vontade de Deus, né? As outras nações também lançavam sortes e eles tinham uma pedra preta, uma pedra branca, e a pedra que acendesse era a vontade do Deus deles, né? Mas Urim e Tumim, a Bíblia não reporta sobre isso. A gente não sabe como que é que os sacerdotes, né, e os reis e os profetas lançavam e eles sabiam a vontade de Deus. O Urim, ele começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e Turim com a última letra do alfabeto hebraico, Tav. Eram sortes sagradas e muitas vezes lançadas para se saber a vontade de Deus. Está em Números 27, 21. Nós não podemos nos esquecer que todas as decisões, elas vêm de Deus. Está em Provérbios 16, versículo 33. Deus forneceu ao povo da antiga aliança uma forma de determinar a sua vontade. E hoje, como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Ele nos deixou a sua palavra e o seu Espírito Santo que vive dentro de nós e que fala conosco e nos ensina o caminho que nós devemos andar. Você tem uma Bíblia em casa? Pronto, você já conhece a vontade de Deus. Então você não precisa de uma caixinha de promessa. Você não precisa correr atrás de profetas de igreja em igreja. Você não precisa de cartomantes, de videntes. Nós precisamos da palavra de Deus e ela falará conosco. Nos revelará a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Ele vestia uma estola com campainhas de ouro, né? Elas não encostavam umas nas outras, porque eram bordadas romãs, era uma campainha e uma romã bordada. Estas campainhas, elas falam da alegria de nós servirmos a Deus e a seu reino. Não pode ser por tristeza, né? Tem que ser por alegria. A mitra que o sumo sacerdote usava, ela nos lembra que o povo de Deus deve ser santo. As vestes de linho branco falam da retidão que deve caracterizar o nosso caminhar e o nosso serviço. Se eles não vestissem estas túnicas, eles corriam o risco de morrer. Infelizmente, muitas pessoas têm morrido dentro da casa de Deus, porque acreditam que a santidade não é mais importante para ministrar no reino de Deus. A nação de Israel, ela era aceita por Deus por causa do sumo sacerdote que fazia a intercessão diária. E da mesma forma nós também. Nós somente somos aceitos por Deus por causa de Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 6. Hoje, nós somos o sacerdócio santo e real. Hoje, nós somos a nação eleita. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos para Deus hoje o que Israel era para Deus no passado. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo, que está em Hebreus capítulo 7, 23 ao 28. O ideal para se entender é começarmos a ler do capítulo 5 até o capítulo 10 de Hebreus. Nós vamos ter uma visão panorâmica maior a respeito do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Então, eu te indico que leia estes capítulos. E o sacerdócio de Cristo, ele é infinitamente maior que o sacrifício, que o sacerdócio de Arão. A palavra de Deus, ela diz que o sumo sacerdote, está lá em Hebreus, ele tinha que ser tirado de entre os homens e elevado à posição de sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo 1, do 4 ao 6. Arão, ele pertencia à tribo de Levi.
Jesus Cristo, ele veio como homem. Se Jesus não tivesse nascido de uma mulher, ele não poderia ser tirado do meio do povo, ele não ia conhecer as nossas fraquezas. Então Jesus, ele veio como homem, 100% homem, mas 100% Deus. Viveu entre os homens como um cidadão comum israelita. Nasceu de uma mulher e viveu como um homem. Senão, ele não saberia que tipo de dores, de angústias, de medos e de dores que nós sentimos. E Jesus, ele tinha que viver estas experiências para ele ser um sumo sacerdote perfeito diante de Deus. Se não fosse assim, ele não poderia interceder por nós e muito menos nos representar no santuário celestial. Ele não conheceria as nossas fraquezas. A palavra de Deus diz que ele em tudo foi tentado. Jesus conheceu as nossas fraquezas. Se naquele tempo fosse escolher Jesus como sumo sacerdote, ele nunca seria sumo sacerdote, porque Jesus, ele não é da tribo de Levi. A sua genealogia não faz parte da tribo de Levi, mas ele fazia parte da tribo de Judá por causa do seu pai José, adotivo. Ele era de uma linhagem real e era sumo sacerdote. No retorno do exílio, quando o povo retornou da Babilônia, dos 70 anos do cativeiro, e eles foram reconstruir os muros e o templo, se o nome da pessoa não tivesse no livro de genealogia, como ele pertencia à tribo de Levi, ele não seria sacerdote, ele não seria um levita ali na reconstrução do templo. Isso está em Neemias capítulo 7, versículo 64. No entanto, a ordenação de Jesus, ela foi muito maior. Quem chamou Jesus Cristo para sumo sacerdote foi o próprio Deus. Está em Salmo 110, versículo 4. Ele é um sumo sacerdote de uma ordem superior à de Melquisedeque e não de Arão. E quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi o rei de justiça. Esse era o significado do seu nome. Ele era rei e sacerdote em Salém, isto é, cidade de paz, que é Jerusalém. O ministério de Jesus, ele é um ministério de paz. Ele é um ministério de descanso para nós. Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, lá nós encontramos, relatando a história sobre ele. Ele aparece do nada, sem genealogia, sem princípio. A Bíblia silencia sobre a sua genealogia, sobre a sua vida. E quando a Bíblia silencia, nós também silenciamos, de falar quem ele era, qual era a sua família, o que ele fazia, o que ele não fazia, o que aconteceu com ele depois daquele encontro que ele teve com Abraão, que ele levou pão e vinho. Depois que Abraão pagou os dízimos para ele, a Bíblia não fala mais nada a esse respeito. Nós só sabemos que o menor pagou o dízimo para o maior. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então, ali fala a sua superioridade, mostrando que Melquisedeque era superior a Abraão. Melquisedeque era um tipo de Cristo. Mas isto não significa que este Melquisedeque não tenha morrido. É simplesmente para comparar a superioridade de Jesus em relação a Arão. Jesus Cristo também não teve princípio e não teve fim. Ele vive de eternidade a eternidade. Ele diz: antes que o mundo fosse, eu sou. Arão morreu, foi substituído por seu filho, enquanto que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi glorificado por Deus, está vivo para sempre, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. No tabernáculo, nós já aprendemos, não havia cadeira. Isso queria dizer o quê? Não havia lugar para descanso, dizendo que o trabalho deles não tinha acabado. Enquanto Jesus Cristo,
Na cruz do Calvário, ele diz: está consumado a obra que me foi designada a fazer. Jesus cumpriu todo o plano e entrou em um santuário, não feito por mãos de homens, mas um santuário celestial. E ele está sentado à direita de Deus, não em sinal de repouso, de descanso, mas uma posição de honra e de glória e intercedendo por nós, e sem a necessidade de ser substituído, porque os da linhagem de Levi apenas oficiavam enquanto eles estavam vivos e eram substituídos de tempos em tempos. E Jesus Cristo, ele está vivo para sempre. Jesus não precisou oferecer um sacrifício por si mesmo, porque ele era perfeito, ele é perfeito, sem mácula, sem pecado. Enquanto que os sumos sacerdotes, para entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, primeiro eles tinham que oferecer um sacrifício por eles mesmos, e somente depois eles poderiam oferecer um sacrifício pela nação de Israel. Enquanto Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se ofereceu por toda a humanidade, está em João capítulo 3, versículo 16. Arão morreu enquanto Jesus vive para sempre. O sacerdócio levítico, ele era imperfeito, cheio de glórias, porém imperfeito. Está em Hebreus capítulo 7, versículo 11. Ele não podia salvar o homem. Era apenas as sombras do verdadeiro sacerdócio. Somente o sacrifício de Jesus foi capaz de reconciliar o homem com Deus. Foi capaz de perdoar os pecados e foi capaz de pagar a nossa dívida, abrindo um novo e vivo caminho. Os sumos sacerdotes, eles ofereciam sangue de animais, enquanto Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Era vida por vida, agora não mais de animais, mas o sangue humano resgatando pecadores. A lei, ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então o sacerdócio levítico, ele não trouxe nenhuma perfeição, porque as pessoas eram sujeitas a falhar. Não dependia apenas de uma lei perfeita, né? Dependia também das pessoas. E Cristo, ele é suficiente. Nós não precisamos nada além dele, porque somente ele tem o poder de nos reconciliar com Deus, poder de perdoar os nossos pecados e de nos salvar. Somente Jesus Cristo, ele exerceu os 3 ministérios. Jesus, ao mesmo tempo, ele foi rei, profeta e sumo sacerdote. Nenhum sumo sacerdote poderia ser rei. Quando nós encontramos na Bíblia reis oferecendo sacrifícios, por exemplo, Davi e Salomão e outros, não eram sacrifícios de intercessão pelo povo, mas sacrifícios de adoração. O rei que ofereceu sacrifícios pelo povo, ele foi rejeitado por Deus. E este rei foi Saul. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou desta minha aula, dá um curtir, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais. E agora eu quero me despedir mesmo, estarei voltando aqui só para o próximo trimestre. Eu consegui, dentro de uma semana, publicar estas minhas aulas para ajudar os irmãos. Espero que continuem orando a meu favor para que Deus me abençoe, me leve em paz e também me traga em paz. E eu quero mandar um abraço, Eu fiquei 2 aulas sem mandar um abraço para os irmãos, mas eu prometo que os comentários de todas as aulas eu irei responder, se Deus quiser. Então eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Francisco Xavier, de São Luís, do Maranhão, para a nossa irmã Débora Santana, de Campinas, São Paulo, para a esposa do presbítero Daniel Lourenço, de Bonito, Pernambuco, um abraço, querida, só faltou colocar seu nome. José Roberto, de Natal, Rio Grande do Norte, nosso irmão Degerson, da Assembleia de Deus, Campo Lagoa Verde, Imperatriz,
Também o nosso irmão José Cler, de Maceió, Alagoas. Nosso irmão José Marcos, de Pernambuco. Edilene Conceição, de Junqueiro, Alagoas. Alexandre Lourenço, da Assembleia de Deus de Belém, São José dos Campos, São Paulo. Para o nosso irmão André, de Sergipe. Para o nosso irmão presbítero José Aparecido, em Paranaguá. Adegilson Melo, Benedito Almeida, de São Luís do Maranhão. Angelita Caetano, de Santa Maria de São Mateus, do Espírito Santo. Sandra Maria Sena, de Buris de Abrantes, Camaçari, também na Bahia. Márcia Reside Pardinho, São Paulo. Elza Cristina, da Assembleia de Deus, em Cruz das Almas, Bahia. Pastor Valdeiredo Cordeiro, da Igreja Voz Missionária de Suzano. Também para nosso irmão Gilmar Drum, em Minas do Leão, Rio Grande do Sul. Também o nosso irmão Nerivaldo Souza, da Igreja Chama Pentecostal, em Cajazeiras, Bahia. E um forte abraço para todos os irmãos que comentaram na minha aula. Só a eternidade para pagar este carinho tão maravilhoso. Obrigada pelos 15 mil inscritos, né? Nós temos mais um pouquinho. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E eu te aguardo aqui no nosso próximo trimestre, se Deus assim nos permitir, então.